JB prepara concursos. Conteúdo vale mais. Lei 10.826 de 2003. Estatuto do Desarmamento. Lei 10.826 dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARME, define crimes e dá outras providências. Segurança na Constituição Federal, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Ainda tratando sobre segurança e o Estatuto do Desarmamento e a Constituição Federal, da defesa do Estado e das instituições democráticas, das Forças Armadas. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Da segurança pública, artigo 144 da Constituição Federal. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares. O Estatuto do Desarmamento é uma norma penal em branco, cega ou aberta. Norma penal em branco é a lei ou norma que depende de outro ato normativo para que tenha sentido, uma vez que seu conteúdo é incompleto. A conduta criminosa precisa de complementação por lei ou ato administrativo. O preceito primário é incompleto e o secundário é completo. Exemplo: homicídio simples, artigo 121 do Código Penal. O preceito primário: matar alguém. Preceito secundário: é a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Classificação da norma penal em branco, homogênea ou em sentido lato. O complemento é da mesma natureza jurídica e as leis são feitas pelo mesmo órgão. Podem ser homovitelinas, quando a lei e o complemento estão no mesmo diploma, e heterovitelinas, quando as leis são diversas. Heterogênea ou em sentido estrito. O complemento da lei é um ato administrativo. O complemento tem natureza diversa e é feito por outro órgão que emita a lei.
Estatuto do Desarmamento e o Decreto de Regulamentação. Outro exemplo, Lei de Drogas e a Portaria 344 do Ministério da Saúde. A Lei Penal em branco inversa tem o preceito primário completo e o secundário incompleto. Exemplo de Lei Penal em branco inversa. Lei de Genocídio, a Lei número 2889 de 56. Norma Penal em branco, o complemento do Estatuto do Desarmamento está no Decreto 3.665 de 2000, que dá redação ao regulamento para a fiscalização de produtos controlados, como também no Decreto 5.123 de 2004. Este decreto regulamenta a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, lei esta que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARME, e define crimes. O Decreto 3.665 de 2000 traz as seguintes definições: acessório, engenho primário ou secundário que suplementa um artigo principal para possibilitar ou melhorar o seu emprego. Acessório de arma, artefato que, acoplado a uma arma, possibilita a melhoria do desempenho do atirador, a modificação de um efeito secundário do tiro ou a modificação do aspecto visual da arma. Ainda de acordo com o Decreto 3665 de 2000, arma de uso permitido, arma cuja utilização é permitida a pessoas físicas em geral, bem como a pessoas jurídicas, de acordo com a legislação normativa do Exército. Arma de uso restrito, arma que só pode ser utilizada pelas Forças Armadas, por algumas instituições de segurança e por pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas pelo Exército, de acordo com a legislação específica. Munição, artefato completo, pronto para carregamento e disparo de uma arma, cujo efeito desejado pode ser destruição, iluminação ou ocultamento do alvo, efeito moral sobre pessoal, exercício, manejo, outros efeitos especiais. Já no Decreto 5123 de 2004, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, artigo 10, arma de fogo de uso permitido é aquela cuja utilização é autorizada a pessoas físicas, bem como a pessoas jurídicas, de acordo com as normas do Comando do Exército e nas condições previstas na Lei 10.826 de 2003. Arma de fogo de uso restrito é aquela de uso exclusivo das Forças Armadas, de instituições de segurança pública e de pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas pelo Comando do Exército,
de acordo com legislação específica. Sistema Nacional de Armas. Artigo 1º do Estatuto do Desarmamento. O Sistema Nacional de Armas, SINARME, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. SINARME. Atribuição é autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de arma de fogo, com fundamento na Constituição Federal, artigo 21, inciso 6º. Constituição Federal, artigo 21. Compete à União. Inciso 6º. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Competência para o processo e o julgamento dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, em regra, Justiça Estadual. Será Justiça Federal se houver interesse da União, de acordo com a Constituição Federal, artigo 109, inciso 4º e inciso 9º. No tráfico internacional de arma de fogo, artigo 18 do Estatuto do Desarmamento, a competência é também da Justiça Federal. Delito previsto no Estatuto do Desarmamento, que é cometido a bordo de navio ou aeronave, a competência é da Justiça Federal. Constituição Federal, artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 4º. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Inciso 9º. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Arma de uso permitido e arma de uso restrito, acessório e munição. Decreto 3665 de 2000. Este regulamento tem por finalidade estabelecer as normas necessárias para a correta fiscalização das atividades exercidas por pessoas físicas e jurídicas que envolvam produtos controlados pelo Exército. Dentre as atividades a que se refere este artigo, destacam-se a fabricação, a recuperação, a manutenção, a utilização industrial, o manuseio, o uso esportivo, o colecionamento, a exportação, a importação, o desembaraço alfandegário, o armazenamento, o comércio e o tráfego dos produtos relacionados no anexo 1 a este regulamento. Ainda sobre o Decreto 3665, artigo 3º. Para os efeitos deste regulamento e sua adequada aplicação, são adotadas as seguintes definições: acessório, engenho primário ou secundário, que suplementa um artigo principal para possibilitar ou melhorar o seu emprego. Acessório de arma, artefato que, acoplado a uma arma, possibilita a melhoria do desempenho do atirador, a modificação de um efeito secundário do tiro ou a modificação do aspecto visual da arma.
Arma de uso permitido. Arma cuja utilização é permitida a pessoas físicas em geral, bem como a pessoas jurídicas, de acordo com a legislação normativa do Exército. Arma de uso restrito. Arma que só pode ser utilizada pelas Forças Armadas, por algumas instituições de segurança e por pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas pelo Exército, de acordo com legislação específica. Munição, artefato completo, pronto para carregamento e disparo de uma arma, cujo efeito desejado pode ser destruição, iluminação ou ocultamento do alvo, efeito moral sobre pessoal, exercício, manejo, outros efeitos especiais. No decreto 3665 de 2000, no anexo 1, está a relação de produtos controlados pelo Exército. Nessa relação é que se encontra armas, acessórios e munição. Nessa relação, nós temos, como por exemplo, acessório de arma, arma de fogo automática, arma de fogo de repetição, de uso permitido e de uso restrito, arma de fogo semiautomática, de uso permitido e de uso restrito, arma de pressão, arma de uso restrito, munição de uso permitido para arma de fogo, munição de uso restrito para arma de fogo. E no decreto 5.123 de 2004, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, nós ainda encontramos a definição de arma de fogo de uso permitido. É aquela cuja utilização é autorizada a pessoas físicas, bem como a pessoas jurídicas, de acordo com as normas do Comando do Exército e nas condições previstas na Lei 10.826 de 2003. Ainda no Decreto 5.123 está a definição de arma de fogo de uso restrito. É aquela de uso exclusivo das Forças Armadas, de instituições de segurança pública e de pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas pelo Comando do Exército, de acordo com legislação específica. Do registro, Estatuto do Desarmamento, artigo 3º, é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército, na forma do regulamento desta lei. O regulamento é o Decreto 5.123 de 2004. Este decreto regulamenta a Lei 10.826 de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de arma de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARME, e define crimes. Artigo 5º do Estatuto do Desarmamento. O certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda
no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SINARME. Porte de arma de fogo. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para os integrantes das Forças Armadas. As Forças Armadas estão na Constituição Federal, no título da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Também pode porte de arma de fogo para os integrantes de órgãos referidos nos incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do caput do artigo 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública. Artigo 144 da Constituição Federal. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. A Força Nacional de Segurança Pública está na Lei 11.473 de 2007. Esta lei dispõe sobre cooperação federativa no âmbito da segurança pública. Artigo 1º. A União poderá firmar convênio com os estados e o Distrito Federal para executar atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Também pode porte de arma de fogo para os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50.000 e menos de 500.000 habitantes, quando em serviço. Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Ainda é possível porte de arma de fogo para os integrantes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para os integrantes dos órgãos policiais referidos
no artigo 51, inciso 4º, e no artigo 52, inciso 13 da Constituição Federal. O artigo 51 faz parte do capítulo que trata do poder legislativo da Câmara dos Deputados. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Inciso 4º. Dispor sobre a sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O artigo 52 está também no Poder Legislativo, mas em se tratando de Senado Federal. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É possível porte de arma de fogo para os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias, para as empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas nos termos desta lei, para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental. É possível porte de arma de fogo para os integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e de auditoria fiscal do trabalho, cargos de auditor fiscal e analista tributário. Para os tribunais do Poder Judiciário descritos no artigo 92 da Constituição Federal e os Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 92 da Constituição Federal. Poder Judiciário. São órgãos do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Artigo 10 do Estatuto do Desarmamento. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do SINARME. A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada,
nos termos de atos regulamentares e dependerá de o requerente demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Atender às exigências previstas no artigo 4º desta lei. Apresentar documentação de propriedade da arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente. A autorização de porte de arma de fogo prevista neste artigo perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Artigo 35 do Estatuto do Desarmamento. É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º desta lei. Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005. Em caso de aprovação do referendo popular, o disposto nesse artigo entrará em vigor na data de publicação de seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral.